Olá pessoal, eu sou o Thiago Vieira, presidente do IBDR, e estamos aqui para esclarecer as dúvidas que você, porventura, tenha nestas eleições municipais. No domingo, dia 6, teremos duas festas. Uma festa lá em casa, porque é meu aniversário, e a outra festa que é a Festa da Democracia, que acontece em todo o Brasil. Então nós temos algumas dúvidas, o que pode, o que não pode ser feito até o dia das eleições, o que as igrejas, o que os irmãos, o que nós podemos, pastores ou não, fazer, e também no dia da eleição. Para isso, o doutor Valmir Nascimento Milhomem Santos, que é o nosso terceiro vice-presidente acadêmico, terceiro VP do IBDR, também é jurista, também é pastor da Assembleia de Deus e é um dos diretores do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso. Então ele tem propriedade para esclarecer essas dúvidas para a gente. Diz aí, doutor Valmir, o que pode e o que não pode ser feito. Olá, doutor Tiago, tudo bem? É uma satisfação poder participar deste vídeo. Realmente estamos próximos das eleições e temos diversas dúvidas, questionamentos que se aplicam principalmente aos religiosos, aos líderes de igrejas, agora nesse momento que antecede as eleições. Então vamos lá, aqui trazer as principais informações para responder essas principais dúvidas que são frequentes agora no período eleitoral. Então o primeiro ponto é com relação à propaganda eleitoral dentro dos templos religiosos. Então, não é permitida propaganda dentro dos templos religiosos. A legislação veda qualquer tipo de propaganda eleitoral, qualquer tipo. Seja utilizando microfone, seja uma propaganda gravada, seja a distribuição de santinhos, ou como alguém pode utilizar os profetinhas, não. Dentro do templo religioso e também ali nas suas imediações, no estacionamento, no átrio, não se permite a propaganda eleitoral. Agora, fora do templo, na rua, na avenida, é permitido porque aí é responsabilidade da pessoa que está fazendo a divulgação, está ali distribuindo aquele material. Agora, é importante destacar, doutor Tiago, e todos aqueles que nos acompanham aqui, que essa vedação da legislação eleitoral não tem nada a ver com o fato do Brasil ser um Estado laico. O motivo da vedação de propaganda eleitoral em templo religioso tem como fundamento o único fato de que o templo religioso é equiparado a um bem de uso comum para as pessoas em geral. Essa é a única razão. Uma outra dúvida muito frequente é se um candidato ele pode frequentar o culto e se ele pode ser apresentado ou se a liderança pode orar por ele em um momento de culto. Sim, pode, até porque um candidato ele não está afastado das suas atividades religiosas e sociais como um todo. Então ele pode comparecer a um evento religioso, a um culto, ser apresentado, a igreja pode inclusive orar por ele. Agora, o que é importante é que não pode ter a propaganda eleitoral tanto explícita, quando há o pedido expresso de votos, e também não pode ser uma propaganda eleitoral velada, implícita, utilizando aquilo que a legislação chama de palavras mágicas, ou seja, conto com seu apoio, ou então faz-se referência ao candidato e faz uma grande exaltação das suas qualidades e dos seus feitos, induzindo aos participantes para escolher aquela pessoa no processo eleitoral. Então, é importante destacar esse ponto. Então, o candidato pode comparecer, pode ser apresentado, podem orar por ele, mas não pode ter pedido expresso ou implícito de votos. Uma outra pergunta também que é muito frequente é se um candidato que ele é líder religioso, que é um religioso, que é um pastor, é um padre, se ele precisa se afastar das suas funções eleitorais, ou melhor, das suas funções religiosas. Não, ele não precisa se afastar das suas funções religiosas. A legislação não prevê a obrigatoriedade da chamada desincompatibilização. Esse é o termo. Essa desincompatibilização somente se aplica para alguns cargos e principalmente cargos públicos, mas para o religioso não há nessa necessidade. Porém, caso a igreja queira fazer isso, estabelecer por meio de um regramento interno, poderá fazer.
Uma outra pergunta também muito frequente é se a igreja ela pode realizar agora, nesse momento, inclusive, eventos de conscientização política, um fórum, uma palestra, um seminário que trata desse assunto. Sim, a igreja pode realizar isso, é claro, ela tem liberdade religiosa, inclusive liberdade política, para tratar desse assunto à luz daquilo que ela acredita, apresentar o perfil de candidato que ela entenda que seja mais adequado, segundo os seus valores, segundo as suas crenças e segundo a sua própria tradição. Mais uma vez, o que não pode é fazer propaganda eleitoral dentro do templo. Uma outra informação também importante, que gera dúvida, é se a igreja pode fazer propaganda eleitoral nas suas redes sociais. Não. A resolução do TSE veda que qualquer pessoa jurídica utilize as suas redes sociais para fazer propaganda eleitoral. Agora, a pessoa física, por exemplo, o pastor, pode fazer isso, mas a igreja não. E por fim, uma pergunta também muito comum agora, principalmente bem próximo já do dia das eleições, é com relação ao culto na véspera e no dia da eleição. Pode ter aglomeração, reunião religiosa? Pode, com certeza. A legislação não obriga que os templos sejam fechados nessas ocasiões, nem na véspera e nem mesmo no dia da eleição. A única coisa que a legislação proíbe é a aglomeração de eleitores com a finalidade de identificar um candidato ou um partido no dia da eleição. Não é isso que acontece em um templo religioso. Então, portanto, respondendo essa indagação, na véspera, no dia da eleição ou em qualquer outro momento, a igreja permanece funcionando normalmente. Inclusive, até a legislação prevê a garantia da chamada manifestação individual e silenciosa do voto. O que isso significa? Significa que o eleitor ele pode, portanto, portar alguma informação sobre o seu candidato ou o seu partido político, inclusive no dia da eleição. E ele pode, inclusive, ir na igreja portando algo dessa natureza, porque nesse caso aí não é uma propaganda que foi feita pela própria igreja, pela própria liderança, mas é a manifestação individual e silenciosa do voto. São essas as principais informações, as principais dúvidas que os eleitores geralmente têm, e nós estamos aqui trazendo essas informações aqui para o IBDR, que tem um compromisso com a liberdade religiosa, tem um compromisso com o direito e com a democracia como um todo. Então fica aqui essas informações e realmente, como disse o Dr. Tiago, vamos agora aí para o dia das eleições com muita consciência, nos valer desse direito que temos aqui no nosso país. É isso, Dr. Tiago, muito obrigado. Muito bem, muito obrigado, Dr. Valmir. Agora estamos com as dúvidas todas sanadas, prontos para as festas. Eu, no caso, para a minha festa de aniversário e também, daí todos nós, para a festa da democracia, para que possamos votar consciente, votar certo no dia 6 destas eleições, que para mim são as mais importantes, porque é na cidade que primeiro acontece a busca pelo bem comum. Então é isso, gente. Até a próxima. Vote certo. Dia 6 de outubro. Não deixe de votar. Não vote em branco. Não vote nulo. Escolha o seu candidato. Até.